Olá, signo de Virgem, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vitória e esse é o Caminho da Estrela Ancestral. E hoje eu venho trazendo para você a sua leitura intuitiva e atemporal nas energias do tarô e dos oráculos. Lembrando sempre, Virgem, que as leituras aqui são coletivas, portanto elas não vão ressoar com todo mundo. Peço que você pegue somente aquilo que for para você, combinado? Já peço também para que você curta, comente, compartilhe esse vídeo como uma forma de ajudar a incentivar esse canal. E para aqueles que se identificarem com a minha energia e sentirem no coração de fazer uma leitura particular, a minha agenda está aberta e as informações estão na descrição desse vídeo. Dito isso, Virgem, desejo a você boa sorte e vamos à sua leitura. Virgem, vou abrir sua mesa hoje na energia do tarô. Já peço licença aos seus guias, a você, seus mentores, guardiões, para que eu possa acessar o seu campo, a sua energia. O que podemos trazer hoje para a Virgem Baralho? Quais são os conselhos, mensagens, direcionamentos? O que Virgem precisa ouvir no dia de hoje? Por favor. O Papa, tá, o que mais? Dois de espadas, o que mais? Quatro de ouros, desafio, as de copas, lado positivo, seis de copas, clarifica para mim esse 6 de copas, baralho, do que estamos falando aqui? O eremita, e virou aqui também a torre. Fundo do baralho, a gente tem um rei de ouros. Bom, primeira coisa, Virgem, a sua mesa é uma mesa que está trazendo uma certa rigidez, uma certa energia de apego, sabe? Por essa carta aqui do Papa, com a carta do 2 de espadas e o 4 de ouros, eu tenho aqui na mesa uma certa energia de uma mente um pouco fechada, sabe? De uma mente um pouco fechada para o novo, sabe? Para as alternativas, né? A sensação que me dá é que eu posso estar me conectando aqui com virginianos que tinha todo um plano, tinha toda uma rota já firmada, né? Já tinha decidido um tanto de coisa aqui, né? Já estava ali com a ideia fixa em algo, né? E deixou de olhar as alternativas, deixou de olhar as possibilidades, né? Eu vejo aqui, é como se você estivesse olhando tão somente, né? Fixando tão somente numa possibilidade, numa rota, num caminho, né? E isso tá, assim, te bloqueando de uma maneira que você nem imagina, sabe? Por esse 2 de espadas com 4 de ouros, me dá uma sensação assim, sabe? Do tipo, eu não quero nem ver. Eu não quero nem olhar as alternativas, eu não quero nem olhar as possibilidades, sabe? Eu posso estar conversando aqui com virginianos que estão muito fechados emocionalmente, assim, que não tem uma abertura para, sabe, para se conectar
assim, no campo das emoções mesmo, sabe? Seja com o outro. A sensação que me dá é que você sequer está conseguindo entender o que você está sentindo, sabe? De tamanha rigidez. Sinto você bastante fechado. Bastante fechado. No seu desafio, a gente tem justamente um as de copas, né? O as de copas aqui falando sobre as emoções, sobre os sentimentos, né? Eu vejo aqui uma certa dificuldade para se conectar com o campo das emoções. Eu vejo o Virgem, assim, muito fechado, assim, até para se abrir para o novo, sabe? Se abrir para o novo. Assim, de repente, ali existiu uma possibilidade de você se apaixonar de novo, de conhecer uma pessoa nova, só que você não se abre. De repente, encontrar aí o caminho para um emprego novo, para uma oportunidade de trabalho nova. Não, sabe, você não olha para isso, você não admite essa possibilidade, sabe? Você tá bem fechado, assim, quase que não querendo sentir, sabe? Quase que não querendo sentir. Mas é interessante que no lado positivo da sua leitura, a gente tem um 6 de copas com a carta do eremita e a carta da torre. Essas 3 cartas aqui, para mim, o que elas dizem é o seguinte, olha, você precisa iluminar alguns aspectos dentro de você, algumas questões que vêm dentro de você, e a gente está falando aqui de questões, Virgem, de muito tempo atrás, tá? A gente pode estar falando aqui de padrões da infância, de crenças que vêm desde a sua infância, sabe? De repente, vindo de família, sabe? E são padrões que, por essa carta aqui do eremita, a sensação que me dá é que você ainda não tem consciência deles. Ou você não tem consciência do quanto eles governam a sua vida, do quanto eles mandam na sua vida, sabe? E a sensação que me dá é que justamente o que a espiritualidade ela te pede nesse momento é para que você ilumine, para que você tome consciência disso, sabe? Para que você possa desconstruir isso. Eu sinto que eu estou conversando com virginianos que precisam desconstruir uma série de crenças dentro de si, sabe? Vou dar um exemplo do que eu estou vendo aqui, tá? É como se fosse mais ou menos o seguinte. Dando um exemplo, né? Aí você aplica conforme a sua realidade. É aquela sensação, por exemplo, de que o seu pai, ele queria que você fosse médico. Seu pai queria que você fosse médico, de repente você vem aí de uma família de médicos, que todo mundo é médico e tal, e não sei o quê. E você, sabe, se fechou, você decidiu que você ia seguir isso, que você ia seguir essa rota, que você ia, sabe, sem pensar muito, assim, por que você faria isso. Você foi seguindo o fluxo, sabe? Só que isso, no fundo, não está conectado com a sua alma, não está conectado com o seu chamado de alma, sabe? E aí você foi se fechando, foi criando essa estrutura toda rígida, que você não olha para si mesmo, que você não olha para os seus sentimentos, que você está muito apegado às ideias, a tudo isso que foi construído. E aí você se fecha para novas oportunidades que de repente ressoariam mais com você, com o seu coração, com o seu chamado de alma, né? Que iria reacender aí, enfim, as suas emoções, a sua, sabe? Seu entusiasmo pelas coisas, pela vida, né? Então eu vejo que você ainda está preso em algumas expectativas que vieram, ó, de muito tempo,
mais? O que mais que temos aqui para o signo de Virgem? O que podemos trazer para os virginianos? Opa! As cartas estão agitadas. Quais são os conselhos, mensagens, direcionamentos que Virgem precisa ouvir hoje? Baralho, por favor. 9 de ouros. 9 de ouros com o valete de ouros. Dois de paus. 2 de paus. A eremita. A eremita. Mais uma vez, a energia da eremita na sua mesa. Desafio. Dez de espadas no desafio. 10 de espadas. Lado positivo da sua leitura. O diabo. O diabo no lado positivo da sua leitura. Fundo do baralho, 4 de espadas. 4 de espadas. Virgem, sabe o que eu vejo? Eu vejo que, sabe, tem um sonho, alguma coisa que tá, assim, se ainda não apareceu para você, vai aparecer em breve, assim. Mas um sonho, uma possibilidade, eu vejo você passando a sonhar com algo, sabe? Você vendo um caminho para você, por essa carta do pajem de ouros com o 9 de ouros, sabe? Eu vejo que você está se conectando a algo que ressoa muito, muito com você. Ressoa muito com o seu caminho de alma, com a sua prosperidade, sabe? Eu vejo algo se abrindo diante de você. E por essa carta do 2 de paus e a carta da eremita, né, eu vejo você começando a observar essa nova possibilidade, observar esse novo caminho, você está olhando para ele, você passa a visualizar. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de duas cartas que não têm movimentação. Então é como se até o momento você estivesse só olhando para tudo isso, né? Pela energia do 2 de paus e a energia da eremita. E por que isso acontece? Porque a gente tem aqui no seu desafio um 10 de espadas. O 10 de espadas aqui para mim, ele fala sobre a dificuldade de encerrar algum ciclo. E algum ciclo de sofrimento. Então, eu vejo que você está apegado a alguma coisa, sabe, que definitivamente precisa ficar para trás, né? E você não está querendo deixar isso para trás, sabe? Seja um ciclo que se encerrou, seja algo que, sabe, não está mais funcionando para você, mas eu vejo você ali não querendo deixar, sabe, a coisa passar, a coisa ir embora, sabe? Ou fechar um ciclo para iniciar outro. Vejo muito apego. A sua mesa é uma mesa que fala de apego. Apego. E assim, não vejo pessoas, não vejo apego a pessoas, mas eu vejo apego a ideias. Sabe? É como se você tivesse idealizado, por exemplo, algo e no fim a vida não foi por esse caminho, sabe? Ou no fim
nem era esse algo que estava conectado a você, sabe? No seu lado positivo, a carta que temos aqui é a carta do diabo. O diabo no lado positivo aqui, eu sinto que é como se ele falasse, no bom sentido da palavra, para você ser egoísta. Sabe, assim, olha, pensa em você, pensa no que é melhor para você, pensa nos seus desejos, sabe? Pensa no que você quer fazer. Sabe, não importa mais a opinião dos outros, o que o outro quer, o que o outro espera de você, qual que é a expectativa do outro, se o outro vai ficar magoado, se não vai, não importa, sabe? O que importa, no fim das contas, é você. É você, sabe? Engraçado, eu tô aqui falando, me deu até uma espécie de um certo enjoo, sabe? Fiquei um pouco enjoada agora, assim. É como se você estivesse prendendo tudo isso, sabe? É como se você, assim, tivesse segurando um tanto de coisa que não era para você estar segurando, sabe? Uma sensação aqui de expectativa, uma questão de cobrança, sabe? De não aceitação. É nesse lugar, assim, sabe? Mas a carta do diabo é uma carta que vem falando sobre não importa qual que é a expectativa das pessoas, não importa qual que é a expectativa do mundo, da sociedade, o que acham que é certo, o que acham que é errado, sabe? O que importa é você ficar bem com os seus caminhos, com as suas escolhas, sabe? É muito nesse lugar. O que mais, baralho? O que mais que podemos trazer para a Virgem no dia de hoje, agora na energia do baralho de Dona Maria Mulambo? O que mais? Virou o urso, o urso, o livro, o livro, o que mais? O caixão. Virgem, você está tentando se prender a algo que não funciona mais. A algo que não funciona mais. Sabe, tem alguma coisa, alguma história, alguma ideia, alguma estrutura que assim, sabe quando deu no que tinha que dar? Sabe quando chegou num ponto agora que assim, é só lutar contra algo, assim, é só lutar por algo que não vai mais funcionar, que não vai mais ressoar, sabe? Você está batendo numa porta que fechou, numa porta que está fechada, numa porta que atrás dela não tem nada. Não tem nada. Sabe? Talvez lutar por essa porta, por esse caminho já conhecido, às vezes você só está fazendo isso porque é conhecido. Não porque é bom, é porque é conhecido, é familiar para você. O que mais? A carta
Clarifica essa carta para mim, por favor. O anel. O anel. Os caminhos. Os caminhos. E o jardim. E o jardim. Fundo do baralho, as montanhas. Olha só, Virgem, no seu desafio, a gente tem a carta, a carta da carta, certo? E a carta do anel. E a carta do anel. É como se algo algo assim que você reconhece como muito familiar, como algo muito próximo, como algo que é muito caro para você, ainda tivesse influência sobre você, né? Essa carta da carta com o anel, assim, me passa muito forte essa energia, assim, de algo que você reconhece como seguro, algo que você reconhece como muito conhecido, muito familiar, ainda ditasse para você a sua vida, sabe? Então, assim, eu vejo muita estrutura de algo aqui. Ou melhor, eu vejo muita influência de algo aqui sobre você, algo externo que influencia os seus caminhos. Enquanto que no seu lado positivo, as cartas pedem para você se libertar. Ó, a gente tem a carta dos caminhos e a carta do jardim. É de ir conhecer, assim, o que é novo, sabe? É do se libertar do que é antigo, do que é arcaico, do que, sabe, só te machuca, para ir ver o que mais tem lá fora. É como se a espiritualidade ela te convidasse a ver o que tem lá fora, assim, ó, você já entendeu o que tem aqui dentro, mas e o que tem lá fora? E se você gostar do que tem lá fora? Entende? Tem uma chance muito grande, Virgem, de você gostar muito do que tem lá fora. Entende? De você descobrir um mundo de possibilidades, um mundo de aberturas para você, sabe? De você entender que existem outras coisas que possam ressoar mais com você, sabe? É assim, é um pedido para você realmente abandonar o arcaico, desconstruir mesmo e se colocar em primeiro lugar a partir daqui. Tá bom? Virgem, eu agradeço imensamente a sua presença aqui hoje. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.